Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do curso Elétrica e CIA, aqui é o seu amigo Alex Lima. Quinta-feira eu sempre trago aqui alguma dica sobre manutenção ou montagem de inversor de tensão. E foi me pedido aqui, alguém botou um comentário em um dos vídeos pedindo para falar quais as ferramentas é necessário para poder consertar ou montar inversor de tensão, e eu achei isso muito interessante. É uma informação muito legal para você que de repente está aí com a ideia de montar o seu próprio inversor aí off-grid, ou você que tem a ideia de montar uma bancada para você fazer reparos. Realmente é necessário ter aí algumas ferramentas. Eu já separei aqui. Eu costumo classificar em dois grupos: o pessoal que quer montar o seu próprio inversor aí, o off-grid, para poder montar o seu sistema off-grid, e o pessoal que pretende montar aí uma assistência técnica na sua própria residência e atender as pessoas. Então tem os dois grupos, né? São exatamente as pessoas que fazem o curso: aquele que quer montar seu próprio inversor e aquele que quer abrir um pequeno negócio de reparo e manutenção de inversor de tensão, que hoje no mercado é muito escasso. Hoje você não tem, eu sempre digo, todos os dias recebo e-mail, mensagem no WhatsApp de pessoas querendo enviar inversor off-grid, lógico, para poder eu estar fazendo manutenção, porque você não tem gente aí. Os técnicos de eletrônica atual, poucos são os que conseguem pegar um inversor de tensão e realmente fazer o reparo. Então há uma necessidade muito grande. Legal? Vou posicionar a câmera aqui e vou dividir essas ferramentas e esses equipamentos nesses dois grupos para a gente entender isso. Então vamos aqui para a bancada. Não, beleza então, pessoal. Olha, nós temos aqueles equipamentos que ali estão: o osciloscópio, aqui a estação de solda e aqui uma fonte de bancada que também pode ser utilizado, tá? Porém, esses três equipamentos aqui, não necessariamente você precisa tê-los aí na sua bancada. Esses três equipamentos aqui, o osciloscópio, a estação de solda e mais a fonte de bancada, vai ser muito importante para quem for montar uma bancada para fazer manutenção. E mesmo assim há um ressalvo, como por exemplo o osciloscópio. Existem hoje outros recursos muito mais baratos aí no mercado que vai te dar condições também de fazer a função dele, tá? O inversor de tensão, você precisa ver forma de onda, você precisa ver frequência. Então o osciloscópio ele vai te dar tudo isso. É uma ferramenta que vai favorecer isso para você, tá? Mas existem recursos muito mais baratos. Inclusive você consegue montar o seu próprio osciloscópio usando o seu computador. Ou seja, você consegue ter um osciloscópio na sua bancada a custo praticamente zero, sem a necessidade de comprar um como esse. Isso aqui tem muitas funcionalidades que vai servir para muito mais coisa além de você montar e consertar inversor. Então um osciloscópio de computador que você monta já é o suficiente para você tanto consertar como montar. Não necessariamente precisa ter um desse, tá? Estação de solda, em alguns casos, para quem vai fazer conserto, você vai pegar circuitos SMD, e aí você tem uma estação de solda com o soprador térmico para poder você fazer soldas de microchip, as componentes SMD. Então nesse caso aí vai facilitar, tá? Usar um ferro de solda comum para esse tipo de solda tem que ter muita habilidade, mas dá para fazer também, tá? E aqui tá uma fonte de bancada que não necessariamente você precisa ter, porque você pode usar uma bateria ou duas baterias, se for 12 ou 24 volts. Tendo uma fonte,
vai te dar um adianto que você não precisa ter que estar conectando na bateria, desconectando da bateria. Com a fonte você faz todos os testes, você envia a tensão para uma parte do circuito que precisa ser alimentado para você analisar, e você não precisa estar mexendo com bateria toda hora. Mas se não tiver, você tem que ter pelo menos a bateria na sua bancada, tá? Então essas 3 ferramentas são importantes, mas você consegue achar paliativos para substituir, porque são equipamentos um pouco mais caros, tá? E aqui, olha, nós temos na bancada o básico da eletrônica, um multímetro, tá? Desse baratinho de R$10, você já é o suficiente para medir tensão e corrente. Aqui também testa transistores, testa diodo, você testa resistência, você mede corrente até 10 amperes. Bem, você então tem um multímetro, tá? Agora, tem como você colocar um mais sofisticado que tem frequencímetro, que pode ser que você, com o multímetro, você evita de usar o osciloscópio num determinado momento. Então você pode de repente fazer um investimento maior, mas se não tem, um desse aqui já vai ser o suficiente. Ferramenta comum, alicate de bico, alicate de corte, jogo de chave de fenda Phillips, eu já gosto de usar essa daqui que já vem com todos os bits para mim poder abrir qualquer equipamento. Um ferro de solda, caso você não queira comprar agora uma estação de solda. Um ferro de solda vai ser bem legal, aí de mais ou menos 60 a 40 watts. Você vai precisar de colocar essa esteira aqui, olha, ela é para evitar a eletrostática, vem com essa garra para você já aterrar, pulseira antistática, luva também antistática, porque você vai mexer em circuitos, em muitos casos, como a placa EGS, que é queima-à-toa, então você já vai estar protegido. Olha, 3 tipos de solda, tá? Deixa eu pegar aqui, 3 tipos de solda. Uma solda mais fininha, uma outra mais grossa e uma solda de alta fusão para você fazer soldagem e dessoldagem de SMD. Então é muito importante. Aqui tá a malha, que é para você tirar alguns circuitos integrados SMD. Isso aqui é a mão na roda, tá? Inclusive já fiz algumas aulas aí no canal como é que usa isso. E aqui, olha, fluxo de solda para facilitar aí na fixação aí na soldagem e na dessoldagem aí. Então, basicamente, é possível com essas ferramentas aqui, tá? Você conseguir tanto montar e consertar. Lógico que você vai precisar de um osciloscópio, e aí você não precisa ter um desse aqui que é caro. Você pode colocar um osciloscópio, montar o seu próprio osciloscópio. No curso eu tenho algumas aulas que ensinam, eu tenho lá aulas que ensinam a montar o seu próprio osciloscópio para você iniciar. Depois você faz um investimento maior, tá? Assim como a estação de solda, em determinado momento, muito importante. Eu recomendo, vai trabalhar profissionalmente, vai exercer profissionalmente aí, olha, uma estação de solda e uma fonte de bancada vai te socorrer muito, vai fazer o seu serviço andar 1000 vezes mais rápido, tá? Esses dois aqui, a fonte e a estação de solda, é até muito mais essencial do que o osciloscópio, porque o osciloscópio você tem outros recursos, tá? E essas ferramentas aqui, olha, essas aqui você não vai fazer um alto investimento, tá? Solda, fluxo de solda, ferro. Detalhe, tá faltando aqui o sugador de solda, que eu fiz mudança aqui há pouco tempo. Eu acho que eu joguei fora porque estava muito gasto, tem que comprar outro sugador. Então aqui entra um sugador de solda, que será, gente, importante demais. Sem o sugador de solda o serviço praticamente não anda, tá? As ferramentas básicas aí da eletrônica, alicate de bico, corte, chaves, multímetro. Isso daqui, olha, essa primeira etapa aqui, só isso aqui, você vai fazer um investimento muito baixo, talvez menos de R$100 para você começar a montar o seu próprio inversor, ter aí a sua bancada de eletrônica, que vai servir para você mexer com o inversor de tensão. Mais sofisticado,
principalmente estação de solda, fonte e no futuro um osciloscópio. Não tendo osciloscópio, eu repito, lá no nosso curso você aprende a montar o seu próprio osciloscópio usando o seu computador. Legal, gente? Então fica só essa dica para vocês aí. Muita gente tinha dúvida o que precisa, tá aí, beleza? Até a próxima quinta-feira. Um forte abraço, tchau, tchau.